Principalmente aos jovens que aqui estão, adolescentes que estão aqui novos, ele nos deixa essa meditação. Este livro de Eclesiastes, ele foi escrito por um sábio. Os teólogos dizem que este livro foi escrito pelo rei Salomão, sábio Salomão, aquele homem conhecido pelo pedido que fez, pediu ao Senhor sabedoria. Este livro foi escrito cerca de 935 anos antes de Cristo, e o título dele, Eclesiastes, fala de pregador, fala de um encontro de palavras, uma reunião de palavras, um discurso. E nesse discurso, o objetivo do livro de Eclesiastes, ele tem um objetivo de alertar o desperdício de uma vida sem Deus. O que é nós passarmos por essa terra, nós termos uma vida neste mundo, passarmos por este lugar e não reconhecermos o nosso Deus, não vivermos para o nosso Deus, não termos contato com o nosso Deus. Este pregador, este sábio rei Salomão, Deus, aquele que não se aproxima de Deus, aquele que não busca conhecer a Deus, ele tem uma vida que é desperdiçada, porque nós sabemos pela palavra de Deus, que a Bíblia diz que tudo um dia vai se acabar, tudo um dia que vai se findar. Mas o que diferencia a vida do homem e da mulher que andam por esta terra, é a vida que ele leva neste lugar. Se ele leva uma vida dissoluta, sem querer saber do seu Criador, sem querer saber do seu Deus, segundo o autor do texto bíblico, ele leva uma vida de desperdício. Mas quando nós levamos uma vida em contato com o Senhor, nós sabemos que se nós tombarmos nesta terra, se nós morrermos, ou se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós subiremos e encontraremos o nosso Mestre Jesus. Glória a Deus. Então ele faz um alerta, este sábio faz um alerta desse desperdício sem Deus. Segundo a biologia e a ciência, as ciências humanas, dizem que o homem tem algumas fases da vida. E entre essas fases da vida, nós temos aqui a primeira fase, que ela compreende a fase da infância, da adolescência e da juventude. Depois nós temos a fase adulta e temos a terceira idade, que é a fase da velhice, da terceira idade, como falam aí fora. Então esta fase dos adolescentes e jovens é a que nós queremos abordar nesta noite, como estamos num culto de adolescentes. A primeira fase, ela é um período muito importante em nossas vidas. Os adolescentes jovens que aqui estão iniciando essa fase, estão passando por essa fase. Nós que já temos um pouquinho mais de idade, os irmãos que estão aqui, já passamos por essa fase, sabemos os acontecimentos dessa fase. Este período ele é muito importante para a vida do ser humano, porque neste período que você passa da juventude, é o tempo que acontecem pelo menos dois. Eu registrei aqui pelo menos dois acontecimentos, características marcantes da primeira fase, entre a adolescência e a juventude. A primeira característica que acontece na fase do jovem, na fase da adolescência, é um período de formação. No período da adolescência, no período da juventude, nós estamos formando em nós muitas coisas importantes que vão definir o nosso futuro, que vão definir que ser humano nós seremos, que vão definir que homem e que mulher nós seremos, que vão definir como será a nossa vida, que vai definir as situações que nós vamos passar por essa vida. Por isso a importância do jovem e do adolescente entender este alerta do escritor bíblico, entender que nós não podemos passar por esta vida distanciado dos caminhos do Senhor. Nós não podemos andar por esta vida sem conhecer o Deus que nós servimos. Por isso ele faz um alerta para que na mocidade nós venhamos a ter atenção para isso e podemos viver uma vida diferente. Porque se o nosso início for ruim, pode ser a nossa vida uma tragédia. Mas se o nosso nível já for bom, a nossa vida pode ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Primeiro período, a primeira característica é o período da formação. Neste período, os adolescentes e jovens que aqui estão, está sendo formado o nosso corpo físico. Neste momento vocês estão tendo o crescimento do corpo, estão formando o seu corpo físico. Também é formado neste período o entendimento, a sua mente. A maioria de vocês estão na escola, estão estudando, estão em período de leitura de homem e você vai ser no futuro. Então isso é muito importante. Nesse período está sendo formada a sua consciência. É nesse período que lá no futuro você vai ter a sua consciência formada. Porque entre a adolescência e a juventude, você teve as atitudes e as ações, e enfrentou as possibilidades da vida, e a sua consciência começou a ser formada. É nesse período também que os sentimentos são formados. Nesse período que a gente vai ver se o jovem ou adolescente ele vai ser melancólico, ele vai ser colérico, ele vai ser sanguíneo, ele vai ser pneumático, enfim. É nesse período que os seus sentimentos vão ser aflorados. Nesse período é formada a sua personalidade. Algo muito importante que vai te diferenciar na terra, que vai te diferenciar no teu trabalho, na tua escola, na tua família, a tua personalidade. E o período de adolescência
nesse período de juventude. Quem sabe você pensa, é só o início, eu tenho uma vida toda pela frente. Mas é nesse período que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: este jovem vai ser aquilo, este jovem vai ser aquilo, essa adolescente vai ser dessa forma. Porque é nesse período que as suas emoções estão sendo trabalhadas, a sua formação está sendo feita e o seu caráter vai ser definido para ser um bom homem ou um mau homem, para ser uma boa mulher ou uma má mulher diante dos olhos de Deus. A segunda característica marcante que acontece também neste período, eu coloquei aqui como subtítulo como marcas da vida. É o período onde vocês vão enfrentar as dificuldades e situações da sua vida, que a sua vida vai ser marcada, tanto para bem quanto para mal. Primeira coisa, é neste período que nós fazemos as importantes decisões de nossas vidas. Vocês saem das escolas e vão trilhar algum caminho. O emprego que vai trabalhar, o casamento que vai ter, quem será o seu futuro marido, quem será a sua futura esposa, que tipo de família você vai querer ter, uma família abençoada ou uma família destruída, uma família pautada pela palavra ou uma família enganada pelo mundo, uma família onde a presença de Deus está dentro do lar ou uma família onde o diabo está se andando, fazendo chacota, fazendo bagunça. É nesse período que você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida, que vai marcar a sua vida. Nós, irmãos que estamos aqui com mais tempo de idade, algumas decisões nós tomamos acertadas e Deus nos abençoou. Algumas decisões nós tomamos erradas e tivemos as consequências disso. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o importante, vocês jovens e adolescentes que estão aqui, no início da caminhada cristã, no início da vida, na flor da idade, como se diz, tem uma vida toda pela frente. Se vocês tomarem as decisões sábias, se vocês forem orientados pelo que o sábio diz, pelo que a palavra diz, vocês serão abençoados. Glória a Deus. É neste período que a sua vida é marcada por influências. Todos nós somos influenciados. Quanto mais os nossos jovens e os nossos adolescentes. Influências boas e influências más. Por isso que o salmista vai dizer: me diga com quem tu andas, olha com quem tu se assenta. Tudo isso Deus vai nos orientando, porque as companhias que estão à nossa volta podem definir a nossa vida para o bem e podem definir a nossa vida para o mal. Se nós falássemos aqui com cada irmão e desse a oportunidade para cada um dos irmãos falar aqui, nós conhecemos quantas vidas que eram pessoas boas, que estavam na igreja, que serviam ao Senhor, que conheciam a palavra, mas foram influenciados negativamente e hoje já não estão mais conosco. Hoje estão aprofundados na droga, na cachaça, na prostituição e muitas coisas que o mundo oferece aí fora. Neste período é um período de influências. Por isso você tem que entender que a maior influência que pode vir sobre a sua vida não é um amigo da escola, não é um vizinho do lado, não é uma pessoa que anda em todos os lugares por aí e é conhecido na sociedade, mas é o Espírito Santo do Senhor. Esta é a influência boa para a sua vida, esta é a influência verdadeira para a sua vida. Glória a Deus. Outra marca que a vida nos emprega neste período, as oportunidades. É na fase de jovem e adolescente que nós temos as grandes oportunidades ou as piores oportunidades, boas ou ruins. Neste período as drogas são apresentadas para nós. Neste período as bebidas, os vícios são apresentados para nós. Nesse período nós temos jovens, infelizmente adolescentes, traficando, presos no crack, já no estágio final de uma droga, porque a oportunidade que chegou na vida dele foi a droga. Mas eu louvo a Deus que esses jovens que estão aqui no templo, a oportunidade que tem chegado diante de você é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui há uma igreja que está orando por vocês, aqui há um pastor que está orando por vocês, aqui há uma liderança que está pagando um preço por vocês, porque eles querem apresentar a vocês a melhor oportunidade que um homem e uma mulher pode ter, a presença do Deus vivo. Aleluia. É neste período também que a carne está em evidência. É nesse período o auge do corpo humano. É nesse período que muitas vezes os jovens se desviam, os adolescentes saem da presença de Deus, porque estão neste período sendo oprimidos. É um período de opressão espiritual, porque existe uma batalha. Existe um Deus no céu, mas existe um inimigo também que está trabalhando incansavelmente para tragar as vidas. E ele sabe que um jovem, um adolescente afastado cedo da presença de Deus, é uma vida toda desviada da presença de Deus. É uma vida que ele pode se andar e amarrar e fazer carrapichos e prejudicar esta vida de uma maneira
que ela nunca mais escute falar de Deus e nunca mais tenha a oportunidade de chegar a Deus. Porque é um período que o inimigo está oprimindo a sua mente, está oprimindo a sua vida, para que você desista de vir à igreja, para que você desista de caminhar na presença de Deus, porque ele não está feliz que você está no templo, por isso ele está te oprimindo. Mas vença o diabo no nome de Jesus, ore ao Senhor e ele vai te dar vitória. Oh glória! Está bom neste lugar, meus irmãos. Este período também é um período marcado por fragilidade. Somos novos, estamos iniciando uma caminhada e somos frágeis nesse período. Precisamos de uma orientação, precisamos de alguém do nosso lado, precisamos de uma ajuda, porque as nossas decisões ainda são confusas, as nossas decisões ainda muitas vezes não são acertadas. Por isso a importância do pai, por isso a importância da mãe, por isso a importância dos obreiros da igreja, do irmão que tem mais idade, para aconselhar o mais novo, para que ele possa te passar algo, assim como esse sábio passou no seu texto bíblico, para que você não venha ficar sendo uma presa fácil na mão do inimigo. Essas são as duas características marcantes que nós marcamos aqui na vida do jovem, do adolescente. O texto bíblico, ele nos aponta uma atitude que nós devemos tomar com relação a algo muito importante. O texto, ele nos aponta um período, uma situação e uma decisão que nós podemos fazer e também uma consequência. Ele diz: lembra-te do teu Criador. Lembrar fala de recordar. Lembrar fala de trazer a memória. Neste momento você conhece as drogas, você conhece a bebida, você conhece as festinhas, você conhece as marcas, você conhece tudo que a televisão, que a mídia, que o mundo pode se apresentar. E muitas vezes a tua mente pode ficar fechada e você não ter tempo para lembrar daquilo que é mais importante. Não é a marca deste mundo, não é o amigo deste mundo, não são as coisas deste mundo, mas é o nosso Criador. Traga a memória, a lembrança do Deus que está no céu, a lembrança do Criador que te fez com as suas próprias mãos, que lá no ventre da sua mãe, ele já sabia o teu nome, ele já sabia como você ia ser, quantos cabelos tem na tua cabeça, tudo que você ia passar, porque quando você já estava no ventre, o inimigo não queria que você nascesse, mas o teu Criador entrou com providência, te deu vitória, te trouxe este mundo, porque ele tem uma promessa na sua vida, porque ele tem um ministério na sua vida, e ele quer te usar. O sábio Salomão fala: lembra, traz a tua memória, recorda que além daquilo que você pode contemplar com os teus olhos físicos, existe um mundo espiritual, existe um Deus que está sentado, como diz Isaías, num alto e sublime trono, e tudo está nas suas mãos. Não tem coronavírus, não tem crack, não tem cocaína, não tem bebida, não tem nada que saia do controle de Deus, porque toda a autoridade e o poder está nas palmas deste Deus que nós servimos. Por isso nós devemos lembrar deste Criador, o Criador, que diz aqui no texto bíblico: nosso Deus, ele é a origem de tudo, ele é a origem da vida. Se nós não olharmos para o Criador, se nós não voltarmos a nossa vida para o Criador, estamos perdendo a essência nossa. A nossa vida foi dada por Ele, o fôlego de vida que está em você foi dado por Ele. Você respira porque Ele te dá o ar, você está vivo porque Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra, Ele te abençoa. Ele é o ponto de partida da nossa vida, a origem da nossa existência. Se nós não olhamos para Deus, se nós não pensamos em Deus, como que nós vamos ter uma vida abençoada? E ele fala para que nós possamos se lembrar disso na nossa mocidade, na nossa tenridade, no início da nossa caminhada. Porque se nós se lembrarmos, quando jovem, temos um bom tempo na presença de Deus, aprendendo as coisas de Deus. O caso contrário, diz o escritor, chegará aos maus dias, que representa a velhice e também representa a morte. Todos nós chegaremos lá, ou na morte ou na velhice. E se perdemos toda a nossa vida, o que é que nós vamos apresentar diante de Deus? O que nós vamos dizer diante de Deus no dia do julgamento, que todos chegarão diante dele? Passamos uma vida longe de Deus e nós não vamos ter contentamento na nossa vida. Nós olharemos para trás e lembraremos de quantas coisas nós perdemos
de quantas bênçãos nós perdemos, de quanto a nossa vida podia ser melhor e passamos muitas dificuldades porque fizemos uma escolha errada, esquecemos do nosso Criador. Teremos descontentamento, como diz o autor bíblico, insatisfação em nossas vidas. Nunca teremos uma vida, comprar tranquilidade dentro do teu lar, e o dinheiro não pode comprar a sua salvação. Uma vida inútil diante de Deus. Para encerrar esta mensagem, eu quero citar aqui, as horas já estão chegando, 3 jovens na Bíblia, para ficar como exemplo para os irmãos. 3 jovens que nos deixam um exemplo, bons e ruins. O primeiro jovem está em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22, o jovem rico. O jovem rico, ele se encontrou com Jesus. Ele era bom, diz a Bíblia, ele era exemplar, ele era religioso. Chegou diante de Deus, aos olhos da sociedade, excelente. Não tinha falta nesse jovem. Ele chegou diante de Jesus, reconheceu a soberania de Jesus, porque ele falou, bom mestre. Reconheceu a divindade de Jesus, o que os judeus não estavam reconhecendo. E nesse encontro que ele teve com Jesus, é o encontro que todos nós vamos ter em nossas vidas. E ele vai definir a nossa vida. Ele se encontrou com Jesus, mas o texto bíblico, infelizmente, vai dizer que esse encontro com Jesus foi um encontro para ele de perdição. Neste momento que ele se encontrou com Jesus, ele perdeu Deus. Por quê? Porque ele chegou religioso, ele chegou exemplar, bem diante da sociedade. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fala, cumpre os mandamentos. Os irmãos conhecem o texto bíblico. Tá bom, mestre, eu cumpro desde pequeno, desde jovenzinho, sei tudo, eu sou bom, eu sou o cara, como diz aí fora. E aí Jesus falou para ele, olha, vende tudo que tu tem, distribui aos pobres e me segue. O que o texto bíblico vai dizer? Que ele se entristeceu e deixou Jesus. Ou seja, ele perdeu Jesus no encontro com Jesus. Ele teve a escolha errada. Ele trocou o certo pelo duvidoso. Ele trocou as suas prioridades. E o Deus da vida dele não foi Jesus, foi o dinheiro. Ele trocou Deus pelo dinheiro. O dinheiro foi o seu Deus. A marca da vida desse jovem foi o embaraço. Religioso, conhecia a palavra, disse que conhecia Deus, mas quando se encontrou com Deus, se embaraçou com as coisas do mundo, ficou aprisionado com dinheiro neste mundo e perdeu Deus na caminhada. Não fique preso com as coisas deste mundo. O resultado da vida desse jovem foi que ele se perdeu e ele não atingiu o objetivo que Deus tinha para a vida dele. Não conseguiu nem 1% do objetivo que Deus tinha para ele. Ficou então, filho pródigo, Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Ele era um jovem que vivia protegido pelo pai, como a jovem bem aqui falou. Vivia na casa do pai, bem orientado, educado, protegido, mas ele preferiu dar uma olhadinha lá para fora. Ele preferiu viver os prazeres do mundo. Ele preferiu ter experiências lá fora. As piores experiências que ele podia ter. Loucura tomou conta da sua mente. Se embaraçou com os vícios, com a prostituição. Passou por muitas dificuldades até o momento. Mas os falsos amigos nos abandonam. O que aconteceu com esse jovem? Ficou marginalizado. Ficou depressivo. Ficou doente. Passou tudo como a irmã que já falou. Mas ele reconheceu o seu erro lá na frente. E ele teve mais uma oportunidade que Deus lhe concedeu. Não são todos que têm uma nova oportunidade. Mas esse jovem ainda teve uma oportunidade. Porque Deus assim o permitiu. E ele foi então para a casa do pai. A marca da vida desse jovem foi a ilusão. Ele se iludiu com o mundo, achando que era melhor estar lá fora do que estar na casa do pai. Quer saber de uma coisa, igreja? Quer saber de uma coisa, obreiro, adolescente, jovem que me ouve? Não tem lugar melhor para você estar do que na casa do pai. O pai protege, o pai educa, o pai guarda, o pai sempre abençoa o filho. O salmista disse, posso ficar 1000 anos fora da tua presença, mas nem um dia fora da tua presença, melhor dizendo, glória a Jesus. A marca da vida desse jovem foi a ilusão. Ele trocou a segurança da casa do pai pela sorte do mundo. E o mundo não tem uma sorte boa. Oh, glória a Deus. A carne foi o seu Deus. Fechou Deus pelos prazeres que o seu corpo poderia obter. O resultado da vida dele, ele foi recuperado. Mas junto com a recuperação, escutem bem isso, jovens e adolescentes, ele trouxe as sequelas que o mundo lhe colocou, que marcou a sua vida. As consequências vieram com ele. Ele se recuperou, voltou para a casa do pai. Mas aquilo que ele passou no mundo ficou marcado na sua mente, no seu coração e até mesmo no seu corpo.
Aquele que sai da presença de Deus e volta pela misericórdia do Senhor, ele volta, mas ele traz consequências irreparáveis na sua vida. Ele não atingiu a totalidade do que Deus tinha na sua vida, atingiu apenas 50% do objetivo que Deus queria para ele. Para finalizar, eu quero falar aqui do desconhecido, o jovem Davi. Não estou falando do rei Davi, eu estou falando do jovem Davi, aquele desconhecido que a Bíblia não fala muito. O período oculto, lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, ele vivia no meio das ovelhas, diz o texto bíblico. Ninguém sabia quem era Davi, a não ser desprezado. Ele era o menor, ele era pastor de ovelhas. A cultura judaica desprezava o menor, desprezava o pastor de ovelha, que ele tinha ofício lá no campo, e também desprezava porque os teólogos dizem que ele era ruivinho, sardentinho, também não tinha uma boa aparência, então ele também era desprezado por isso. Ele aprendeu a viver, mesmo desprezado, mesmo esquecido, abandonado lá no meio das ovelhas do campo. Ele aprendeu a viver orientado, não pelo pai, não pela mãe, mas por Deus. Deus estava com o desconhecido jovem Davi. Ele devotou a sua vida ao Senhor. Ele teve experiências com Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele estava lá no campo, onde ninguém estava vendo, mas veio o leão, veio o urso, e Deus usou Davi. E ele foi vitorioso contra o leão e contra o urso jovem. Glória a Deus. Mais ou menos 17 anos, segundo os teólogos. Ele teve experiência com Deus. Aquele que é desconhecido do mundo, aquele que está no meio das ovelhas, ele tem experiências com Deus. Deus trabalha na sua vida e ele recebe milagre e a bênção é sobre ele. Olha que interessante, Davi tinha o Espírito Santo, o jovem Davi. Não o Davi que foi ungido por Samuel quando derramou o azeite, mas antes dele receber o azeite, pastor, ele já tinha a presença do Espírito Santo. Quando veio o leão e veio o urso, humanamente falando, ele seria morto. O Espírito Santo tomou Davi, ele venceu o leão, ele venceu o urso. Se você tem o Espírito Santo do Senhor, você vai vencer as adversidades da vida. Você vai vencer esse gigante, esse urso, esse leão que se apresentar diante de ti. Porque o Espírito Santo é maior e está na tua vida. Glória a Deus. A marca da vida desse jovem foi a convicção. Ele era convicto que mesmo esquecido lá, mesmo desprezado, Deus estava com ele. Ele era convicto que mesmo lá onde ninguém via ele não estava em Jerusalém, ele não estava em Belém, ele estava lá no campo, mas Deus estava vendo ele. E a marca da vida desse jovem foi a convicção, porque ele tinha contato com Deus. E o resultado da vida desse pequeno Davi foi o êxito. Ele viveu 100% daquilo que Deus tinha para ele. Esquecido, humilhado, mas mesmo assim, Samuel foi na sua casa para injusto, e depois ele governou sobre Israel. E até hoje o nome de Davi é muito respeitado em Israel. Sabe por quê? Porque ele ficou na vontade de Deus. Fique na vontade de Deus, fique de pé. E o seu livro já na sua idade, já velho, na sua velhice, e diz, tudo é vaidade. Tudo que o mundo apresenta aí fora é vaidade. E ele termina o capítulo 12, no penúltimo versículo do capítulo, dizendo: tudo que se tem, que se pode ouvir, que se pode saber, que é importante nós levarmos para a nossa vida, é que nós devemos temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu quero orar com a permissão do pastor. Quer ter êxito na tua vida? Quer ser bem sucedido na sua vida? Quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um pregador, um pastor, um servo autêntico do Senhor, que faça a obra que Ele fez? Viva com convicção no Deus que te chamou. Fique firme na presença do Deus que te chamou. Não olhe para fora. Não se embarace com o mundo. Fique na posição, porque Deus vai te levantar. Eu quero orar com você agora.